Olá, bem-vindos ao canal AgroRita. Hoje nós vamos falar com dois médicos veterinários sobre o assunto anemia infecciosa equina. O convidado é Roberto Carlos Arruda, ele é médico veterinário e auditor fiscal do Ministério da Agricultura. Outro convidado, Daniel Prazeres, professor da UEMA e responsável técnico do laboratório Cernita. Roberto Carlos, fale um pouco dos. Eu queria dar uma importância relacionada aos vídeos, né? Desde assim dos seus primórdios, né? Que o homem, quando domesticou há 6.000 anos atrás, ele tinha o intuito de comer a carne. E com o passar do tempo, foi domesticado e hoje nós pensamos no animal dentro do seu bem-estar, né? Ou seja, como nós vamos falar de doença, nós vamos falar no bem-estar sanitário, né? Que a gente não tenha ou não proporcione para eles enfermidades ou parasitas. E aí é importante a gente falar das 5 liberdades, que seria relacionado com a liberdade psicológica, né? Ele não tem medo, não tem estresse, da liberdade também comportamental, né? Ele tem uma interação boa com o homem ou com os seus condescendentes, né? Os seus colegas, indivíduos. Assim também como a liberdade ambiental, né? Ele está no local, ele não está estressado, ele tem liberdade para correr, né? Que ele, se a gente for ver nos primórdios, o equino ele era criado solto, né? Ele corria, então ele tem uma estrutura formal de músculo-esquelética de um corredor, né? Assim também como ele nós devemos proporcionar a ele ambientes mais confortáveis conforme ele tinha nos primórdios. Além também que a gente, ao vê-lo, a gente sabe se ele está privado da sua parte de alimentação, de fome ou de sede, né? Então, esse seria a parte básica em relação à estrutura de enfermidade e os cuidados médico-veterinários em relação ao equídeo. Agora, nós estaremos prazeres, né? O técnico do laboratório Cernita falasse para a gente o que é essa anemia infecciosa equina. Bom, a anemia infecciosa equina é uma doença causada por um vírus semelhante ao vírus que causa a AIDS no humano. Só que tem uma diferença básica, é que no caso da AIDS, a principal via de transmissão é através do ato sexual. E no caso da anemia infecciosa equina, esse não é o principal meio de transmissão. O principal meio de transmissão é através da transfusão sanguínea, que se dá principalmente através da picada de insetos hematófagos, de animais hematófagos de modo geral, e também do compartilhamento de arreios, de agulhas, de um animal para o outro. Então, nesse momento em que uma pessoa utiliza um determinado arreio que fere um animal infectado, ele não pode utilizar em outro animal sob o risco de transmitir a anemia infecciosa equina. Doutor Daniel, no caso do arreio, nem depois desse uso, você fazendo uma limpeza, uma desinfecção, pode ser reutilizado, o caso proprietários desses animais criarem o hábito de, após o uso dos arreios, eles fazerem uma higienização, assim como nós aprendemos a fazer agora a higienização por pandemia. Eles não podem fazer essa higienização para uso do arreio em outros animais? Sem dúvida. A permanência do vírus numa fômite, né, que nós podemos dizer assim, num arreio, até na própria seringa, em qualquer forma que possa transmitir de um animal para outro, ela dura ali no máximo 8 horas. Então, a higienização entre um uso e outro, ela é perfeitamente viável para ser utilizado novamente aquele arreio, né? Falando principalmente de esporas e de outras ferramentas que possam levar sangue de um animal infectado para outro, mas a higienização, com certeza, ela livra esse instrumento de infectar um outro animal.
O que a gente deve ter muito cuidado é na hora de utilizar, por exemplo, algum material cirúrgico, né, um material cortante, para tratar de uma ferida de um animal que a gente não sabe se está infectado ou não, e usar imediatamente após em outro. Então, esse uso imediato é que leva a doença para um outro animal. Roberto Carlos, nós já falamos aqui no caso como é que é transmitido. Eu gostaria que você falasse para a gente quais são os sinais que o animal apresenta dessa anemia infecciosa. Sinais, assim, como é uma doença sanguínea, né? Tem alguns animais, assim, de forma mais aguda, ele teria alguns inchaços, né? No peito, no ventre, algumas locais e apresentar algumas petequias, porque tem problema de circulação, né? E ficaria, por exemplo, na vulva, ficaria as petequias mais vermelhas, no pular. Então, esses seriam os sintomas mais gerais, né, em relação. Mas o grande problema nosso é que a gente, com o passar do tempo, nós não temos animais com essa infecção tão aguda a nível de ser perceptível pelos olhos humanos, né? E aí a gente precisa de um diagnóstico sorológico que tem sido feito, né? Ele é requisitado pelo médico veterinário, requisitado junto a um laboratório credenciado no mapa. São feitos esses exames, que no caso seria, agora nós estamos usando o ELISA, e esses animais positivos ele teria que ser sacrificado. Geralmente quem faz mais exame de anemia são aqueles transportadores para algum tipo de aglomeração, ou de uma propriedade para outra, de um estado para outro, que acabam fazendo, né? Tem uma feira, tem algum evento equino, vaquejada, rodeio, então são feitos nesse período. O ideal era que cada criatório tivesse, pelo menos a cada 6 meses, fazer uma avaliação dos seus animais, para que a gente soubesse, eu tivesse certeza que esses animais que estão transitando aquele evento que eu levo o meu animal, que ele não é clandestino, ele tem certeza que aquele animal não vai transmitir anemia para um outro agrupamento de animais. Então, essa é a parte mais importante, né? Ter um controle da anemia no estado. Falando aí, eu lembrei o seguinte: a Agência de Defesa Sanitária aqui no estado, a AGED, ela faz antes desses eventos onde tem a necessidade que nem a vaquejada ou exposição, a AGED faz você vai ter né, o transporte dos animais, que tem que ser retirado. E aí, nisso, para esses eventos, a AGED pede esses exames. É assim que é feito? Isso. Cada guia de trânsito animal, que é hoje, ele é acompanhado, no caso, para anemia e mormo, né? Então, eu tenho que ter, no mínimo, aí 60 dias para transitar com esses animais para os eventos, né? Que são controlados pela defesa e são acompanhados por um médico veterinário. Então, esses seriam as medidas básicas de atenção aos eventos, né? São tanto ao médico veterinário oficial, quanto ao médico veterinário privado, que faz a requisição e faz esse acompanhamento no evento. Doutor Daniel, no caso, qual assim o dano econômico para o estado da anemia infecciosa, o tratamento, vacina, prevenção, o que tem para ser feito em relação a esse problema? Olha, essa pergunta é muito interessante porque a gente tem que entender o agronegócio do cavalo como algo muito importante, não só para o Maranhão, mas para o país. Nós não temos um estudo local dos impactos econômicos que uma doença como essa causa aqui no estado. Mas o último levantamento que foi feito pela Exalc a respeito do agronegócio do cavalo no Brasil mostra que esse ramo da agropecuária movimentou 16,5 milhões de reais no país e que gera 3,2 milhões de empregos diretos e indiretos, 610 mil empregos diretos.
Então, é um ramo de atividade que não pode ser desprezada. E a presença simplesmente dessas enfermidades nos equídeos bloqueia muitas ações dessa atividade, inclusive a exportação de cavalos, né, do Brasil para outros países e, evidentemente, a negociação até mesmo dentro do Estado. Então, eu gostaria apenas de reforçar a questão ainda dos exames, falando da importância econômica também desse ramo da atividade, é que a realização dos exames, ela deve ser, claro, ela tem a validade de 60 dias, né, para trânsito, para aglomerações, mas também ela tem uma importância muito grande nas negociações. Então, quando um produtor quer adquirir um novo animal, ele deve exigir um exame negativo dentro da validade, né, daquele animal que ele está adquirindo, sob pena de ele ter um grande prejuízo. Outra importância é no momento do acasalamento, né? O proprietário, um criador, tem um garanhão, né, e alguém quer trazer uma égua para cruzar com aquele animal, né, eles têm muito essa negociação entre eles, então é necessário que exija também um exame negativo dentro da validade, para que ele coloque aquele animal junto com o outro, sob pena de estar trazendo a enfermidade, a anemia infecciosa equina, para dentro da sua propriedade. E aí ter um prejuízo muito grande. A importância econômica para o Estado da gente ter essa doença fora do Maranhão. Então, vamos todos ter esse cuidado com nossos animais, certo? Então, eu vou passar aqui a palavra para o Roberto Carlos, para ele fazer a consideração final dele e depois para o Dr. Daniel, que muito boa as explicações sobre essa doença para os nossos inscritos no canal do AgroRita. Importante o produtor rural saber que existe meios de certificação da sua propriedade para anemia infecciosa equina. E aí ele precisa de um veterinário que dê assistência para ele, para que seja requisitado junto ao Ministério da Agricultura, por meio da Agência de Defesa, a AGED, meios ele conseguir, através de sorologia, que são feitas pelo menos aí 2 sorologias a cada 6 meses, e essa certificação nós concedemos por 1 ano. Então, seria uma forma ele se organizar em relação à anemia equina, né? O AIE. Bom, eu gostaria de encerrar esse momento, primeiro agradecendo, né, a participação aqui no canal AgroRita, e dizendo que, reforçando aquilo que o Dr. Roberto Carlos falou a respeito dos animais que são assintomáticos. Então, daí que vem a importância de realização dos exames, porque os animais que apresentam sintomas ou sinais clínicos de anemia infecciosa equina são apenas a ponta do iceberg. A grande maioria dos animais, principalmente nos dias atuais em que os produtores cada vez mais cuidam melhor dos seus animais, alimentam melhor, tratam, cuidam de parasitos, enfim, tem um tratamento mais adequado, né, do que em tempos passados. Então, os animais apresentam uma imunidade muito mais forte e, consequentemente, tem muitos casos que são assintomáticos, ou seja, que não tem nenhum sinal clínico. E isso é importante para que você compreenda a importância de realizar periodicamente os exames e que a sua propriedade não seja considerada um foco dessa doença. Porque quando há a detecção de um animal positivo em uma propriedade, ela é considerada foco e, infelizmente, como não tem vacina e nenhum tratamento eficaz, os animais terão que ser sacrificados pelo órgão de defesa agropecuária. Eu aqui gostaria de agradecer ao Dr. Roberto Carlos e ao Dr. Daniel Prazeres por nos trazer essas informações sobre a anemia infecciosa equina, que vocês viram a importância econômica para o Estado. E pedir para que vocês se inscrevam no meu canal, apertem o sininho para receber as notificações da novidade do AgroRita e deixe seu like e compartilhe com a sua família e amigo essas novidades. Muito obrigada.